O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que são doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Bem, aqui as leituras da Quaresma sempre nos empurram para que nos tornemos algo de concreto. Repito, quando Isaías dá ênfase a nós mudarmos de vida, não quer dizer que as penitências não sejam boas. Certo? Então, é porque não dá para você focar duas coisas ao mesmo tempo. Mas o principal da oração da penitência é isso aqui. É que nós nos tornemos isso aqui. A primeira coisa está dizendo: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários. Gente, autoritarismo em qualquer ambiente é uma desgraça. Não é menino aqui não, né? Desgraça. É o sinal de alguém que não se converte. Porque autoritarismo geralmente vem com maltratos, petulância, fechamento ao diálogo. A pessoa se acha dona total da verdade. E isso é um grande mal. Em qualquer autoridade, por exemplo, o mesmo padre, se eu me acho o dono da verdade, eu destruo a comunidade. Eu destruo a comunidade. Por quê? Porque em vários aspectos da igreja, por exemplo, sempre vai achar alguém que sabe mais que eu nesse aspecto. E não é porque eu sou padre que está na igreja, eu vou falar, não, vai ser assim. Eu quero assim, eu sou o padre. Isso é uma desgraça. Isso é terrível. Terrível. Por quê? Abafa os talentos, maltrata, fere, e o resultado é pior. Então, o autoritarismo é um veneno. Independente da autoridade, você é patrão no lugar, dialogue, ouça a Deus primeiro, ouça seus funcionários, esteja aberto, né? A pessoa que é sábia, ela está sempre aberta a aprender. Às vezes você pode pegar alguém, eu tenho um doutorado na USP, em Harvard, em Oxford, aí vem aqui e alguém fala, faz uma horta. Vai sair o quê, a maioria das vezes? Vai nem nascer, né? Vai morrer tudo, ou não vai nem nascer. Muitas vezes ele vai ter que ouvir quem? Um que não sabe nem ler nem escrever. Ou não? Não, mas eu tenho doutorado. Então faz a horta. Agora, se ele for humilde, ele vai chegar em alguém humilde, que não sabe nem ler, me ensina. Ah, mas como é que um cara
com tantos títulos, me ensina a fazer a horta. Essa é a pessoa sábia. E ele obedece, porque aquela pessoa sabe mais que ele a fazer a horta. E isso em tudo na vida. Tudo. Nós temos que estar abertos a aprender. E às vezes com pessoas humildes, mas que sabem mais, muito mais. Mesmo na vida espiritual. Todo mundo sabe que eu não vim de uma vida humilde. Eu vim de uma vida de filho de papaizinho, petulante. Então, muitas vezes eu, na igreja, observo as pessoas humildes. As petulantes eu vejo rapidinho, né? Rapidinho. Mas eu observo as pessoas humildes, para eu aprender como é que se porta com a humildade, que eu não tenho. Entende? Vira e mexe. Quando eu vejo alguém muito humilde, eu fixo o olhar. Como é que essa pessoa comporta? Como é que eu teria que me comportar? Porque a pessoa humilde, desde pequena, teve a graça de ser educada na humildade. Então são pessoas que naturalmente respondem ao Espírito. Para mim sempre é meio difícil. Estou sempre, né? Então nós temos... Agora, se eu sou autoritário e me fecho, eu nunca aprendo. Eu nunca aprendo. Deixares linguagem maldosa. Se acolheres o aberto e o indigente e prestares socorro ao necessitado. Sempre a caridade. Sempre a caridade, gente. Estejamos abertos à caridade, a fazer o bem. Nascerá nas trevas a tua luz. Deus ama quando a gente estende a mão a quem precisa. Ama. Façamos caridade, né? E o Senhor te conduzirá sempre, saciará, olha que bonito, tua sede na aridez da vida. É isso que eu falei, que dá dó. Sede na aridez da vida. A gente vê um monte de gente para lá e para cá, desesperada, acordando 4 horas da manhã, para ir trabalhar, para plantar, para colher. Cavando cisternas secas. Você já sabe que esse monte de esforço vai cair na nada. Não tem água viva. Jeremias, o meu povo cava cisternas, que não cabe a minha água viva. É dar dó. É de dar dó. E você fala, para de cavar aqui que não tem água. Mas continua. Parece que o vício, toda a estrutura mental só dá conta de fazer aquilo. Por mais que a gente diga, não é aqui o caminho, venha buscar água viva, né? Não, quero aqui, até morrer. Morre seco. Morre seco. Nós temos que buscar depois a misericórdia de Deus. Vai ver se ainda consegue passar na repescagem no purgatório. Que também é muito doloroso. O purgatório, segundo os santos, é um local muito doloroso. Não pensem vocês, eu indo para o purgatório está ótimo. Não, realmente é melhor que o inferno, que você vai acabar. Mas a purificação do purgatório é doída, hein? Tem um tio meu que estava com leucemia, tio-avô, daqueles bem difíceis com a mulher, adultério, de mal com o irmão. Quando eu descobri que estava internado em Goiânia, eu falei, agora. Levei um padre para confessar. E ele não falava com o irmão há 20 anos. Sei lá. Aí eu falei, tio, não tem solução, não tem outra saída não. Você vai ter que fazer o que eu pedi. O senhor faz tudo que eu peço? Faço. Aí ele confessou. Busquei o irmão dele lá no Nicianópolis. Conhece? Perto do Moiporá do Cobó. Levei lá em Goiânia e falei, espera aqui que eu vou preparar o ambiente. Falei, o senhor disse, lembra que eu perguntei que você vai fazer tudo que eu quero? Sim. Então agora chegou a hora. Entra, tio.
Aí quando ele viu o irmão, ele, meu irmão, chorou, abraçou. Passado um tempo da morte, minha mãe desce assustada. Ela estava acordada e viu esse meu tio avô sentado, dizendo, por favor, reze por mim, estou sofrendo muito, estou sofrendo muito. Claro que não é o inferno, porque o inferno, ninguém pede oração no inferno. Reze por mim. Nós colocamos missas e rezamos o terço. Ele estava sofrendo muito no purgatório. Mas pelo menos saiu da condenação eterna, né? Saiu da condenação eterna. Então não brinquem que purgatório é fácil, porque nós não temos o consolo de Deus. O purgatório é só a dor. Aqui nós temos, né? E o Evangelho? Aquela velha história. Jesus foi condenado porque ele estava misturado com os pecadores. Nós somos condenados o tempo inteiro porque na igreja tem pecador. Lá na igreja tem um monte de gente pior que eu. E daí? E o Kiko? O que tem a ver? Não, na verdade, se alguém um dia me disser, padre, a igreja estava lotada de gente das piores espécies, eu vou achar o máximo, porque na verdade a igreja é um hospital. Maria Madalena está lá junto com os apóstolos, acho que é pelo amor, né? Apóstola Apostolorum, o título dela em latim, apóstola dos apóstolos, porque foi ela que conduziu os apóstolos, porque o amor dela era maior que até o de São João. Então, muitos que estão no pecado, de verdade, e quando se converte, é como um pêndulo. O pêndulo, se você deixar no meio, ele não para. Mas quando você vai para o pêndulo, o contrário, e você solta o pêndulo, ele nunca para no meio. Você nunca viu uma pessoa de pecadora converter e ficar maçando barro no banho-maria, igual tem gente que fica 20 anos na igreja, só piora. 30 anos, só na fofoca, no ciúme, na inveja. As pessoas pecadoras mesmo, quando se convertem, dá show no padre. Põe o padre lá para trás. Por quê? Porque o amor é maior. A gratidão. A pessoa sente gratidão e rasga o peito diante de Deus. E nós que estamos amassando barro na igreja, fica aí, como rotina, e não nos convertemos, né? Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, se um dia você vir na igreja alguém que você conhece, que é do pecadão mesmo, senta do lado, fala, bem-vindo, bem-vindo, aqui é o seu lugar. Você está no lugar certo. Não fica jogando pedra de longe ou de perto. Acolha e você vai ver pessoas mudarem de vida de uma forma extraordinária. Eu já vi em pouco tempo de padre conversões extraordinárias. Extraordinárias. Casal, segunda união, que mal ia na igreja, começou a ir na igreja, apaixonou por Jesus, foi falar comigo, nem sabia que não podia comungar. E quando eu disse, olha, para comungar teria que ficar sem relação sexual. Tá bom, nunca mais tiveram. Eu falei com o marido, você está ciente disso? Eu não quero que você faça besteira não. Não, já tem anos, inclusive vieram aqui no meu aniversário. Nunca mais. Assim, simples assim. Até eu como padre fico assim, eu confesso que eu fiquei, mas vocês estão certeza disso? Sim, simplesmente se apaixonaram. Eram afastados e se apaixonaram. E preferiram assim para comungar. Simples. De uma hora para outra. Nós que somos meros mortais, que estamos na igreja, assustamos. E para a gente viver tudo isso é tão difícil, tem que rezar, né? Vencer as tentações. E vai. De repente alguém chega. Mas eu não tenho inveja
Eu tenho alegria. Quando eu olho isso, eu falo, é possível. Deus me puxa, né? Me ajuda, é possível. A graça de Deus está aí. A graça de Deus está aí. Então, aqui é um hospital. Dizendo o Papa Francisco, é um hospital de campo, hospital de guerra, hoje. Que o capeta já está acabando todo mundo, está todo mundo caído. Então, o que você faz no hospital de guerra? Põe para dentro. Depois você trata. Não é assim? Na guerra, não é assim que você faz? Traz os feridos. Então, hoje nós estamos no hospital de guerra. Traga os feridos. Traga. Depois nós põe Nossa Senhora para pôr no colo e a gente começa a tratar as feridas. Que Deus nos ajude. Assim seja.